Eu gostaria de dizer que algumas coisas precisam ser conversadas e dialogadas em respeito a essas novas concepções que o feminismo está gerando na mente das pessoas. E, primeiramente, eu queria dizer que, além de que precisamos pôr o tema o mais rápido fora possível, a gente precisa deixar claro que essas pessoas que estão com essas concepções novas a respeito do feminismo possivelmente acarretam de problemas mentais. Bom, eu peço desculpas se você se enquadra nessa situação, mas eu preciso te dizer que você precisa mudar essa concepção e o mais rápido possível, porque isso não dá certo. Bom, vamos lá. Primeiro, vale dizer que as feministas, e aliás, os feministas, porque existem muitos homens também que estão nessa luta, então você precisa parar de pensar que feministas somente é uma luta que somente mulheres defendem. Outro ponto que as pessoas não entendem. Eu ouço coisas absurdas quando a gente vai falar de coisas que são defendidas, são pautas do feminismo. Infelizmente eu não estou muito a par dos acontecimentos atuais em questões de lutas e tal, porque eu estou numa faculdade particular, com ProUni, e a maioria das pessoas sabem que faculdades particulares são meio blá para essas coisas. Mas voltando ao que interessa. Bom, você precisa entender que não são somente mulheres que lutam em defesa dos direitos das mulheres, do direito de igualdade. Você precisa então esquecer essa questão de que as mulheres querem dominar e você tem que esquecer, simplesmente isso. Pronto. Outro ponto importante que a gente precisa entender. Ai, Patrick, eu não consigo esse negócio. As feministas são muito chatas. Elas enfiaram não sei o que no cu em uma, ou não sei o que. E sabe aquela coisa que eu não consigo nem sintetizar? Bom, a gente precisa lembrar que o machismo ele também afeta os homens. E não somente afeta as mulheres, como afeta bastante os homens. Porque várias questões, várias pautas, assim, vários problemas que as feministas estão enfrentando hoje em dia foi por causa do que o machismo fez na mente do homem. Você consegue captar? Eu tô um pouco lento porque quando a gente tá gravando a gente precisa ter cautela naquilo que a gente tá dizendo para poder não se equivocar e para as pessoas não interpretarem errado. Então, o que é dizer que o feminismo ele ou o feminismo, gente, a concepção das pessoas tá tão grande que até na hora de explicar alguma coisa eu me confundo. Bom, o homem ele precisa olhar para uma mulher, encarar para ela, para poder ele dizer para a sociedade ou a comunidade ou as pessoas que estão ao redor dele para dizer que ele é homem. Então o machismo ele tá tão intenso que ele não atinge somente o homem de forma a torná-lo um agressor, a torná-lo um abusivo, mas também a torná-lo com que palavra eu diria? A se introverter. Um homem ele deixa de fazer coisas porque se ele fizer essas coisas, ele vai parecer um homossexual, por exemplo. Ai, gente, para. Como assim? O machismo é o mal do século. A gente precisa entender isso. E a gente precisa entender também que a palavra machismo e a palavra feminismo é só um enfeite. Como assim um enfeite? Como assim? Eu tô lutando por esse nome. Não, você não está lutando por esse nome. Você está lutando por uma igualdade entre homens e mulheres. Mas então por que estão usando feminismo? Por que estão supremaciando o sexo feminino? Ninguém está supremaciando sexo nenhum. Ninguém está supremaciando sexo nenhum. Acontece que as mulheres estão rebaixadas por conta do machismo. Se fosse o homem que tivesse atrás das escadas em relação
a competitividade social, a todas essas questões, o nome seria machismo, o nome da luta seria machismo, porque a luta em si estaria buscando direitos aos homens, mas não são os homens que precisam dos seus direitos resguardados, dos seus direitos. Eu fico indignado porque as pessoas elas não conseguem mais ter uma opinião própria e pescam a opinião daquilo que ela vê. E como hoje em dia a internet ela tá muito maçante, a gente tem opiniões diversas. E as pessoas estúpidas, o que elas fazem? Elas pescam essas opiniões diversas sem criticar, sem pensar a respeito daquilo que ela está ouvindo. E aí é por isso que às vezes a gente comete pecados do tipo de achar que o feminismo é uma idiotice, ou que as mulheres só querem aparecer, ou que elas só querem escarnecer, serem carnificinas, porque eu ouço muitas coisas desse tipo. Inclusive, eu sofro preconceito por defender as mulheres e também sofro preconceito por ser homem defendendo as mulheres. Outro problema também que o feminismo vem enfrentando são as próprias divergências dentro das feministas. Então é por isso que eu defendo dois tipos de nomes. Eu acho que existem as feministas e existem as feminicistas. O que são feminicistas? Feminicistas são modelos em que a sociedade machista colocou dentro de uma mulher que tem um álibi para a luta, digamos assim. É como se tivéssemos guerras psicológicas. Vamos entrar para uma área de psicologia aqui agora. E é como se... Bom, eu sou feminista. Ah, eu tô na luta feminista. Aí o que a sociedade machista faz? Ela gera automaticamente, intrinsecamente, dentro da mente dessa pobre coitada, que quer uma luta, que quer defender os direitos dela, para ela virar extremista. O termo que as pessoas usam hoje em dia, se eu não me engano, é esse, extremista. São feministas extremistas. Então o feminicista é basicamente isso, é aquela feminista que quer lutar, que quer ver o bem da sociedade, que quer prosperar, mas que em vez de ajudar na luta, ela caga a luta inteira, porque ela muda, ela faz com que... É como aquele ditado do mau exemplo, sabe? É como você falar para um cristão que ele deve seguir a Bíblia, que ele deve estar na igreja, mas que ele precisa ser um exemplo. E aí, se um cristão ele tá fumando, ou se ele tá num bar, ele está prejudicando aquela determinada causa, ou seja, o cristianismo. E o feminismo também tem dessas. Então eu só queria deixar claro apenas isso, que não são somente feministas que defendem os direitos iguais e que o feminismo ele pode sim ter homens na luta dessa igualdade. O machismo ele não agride somente a mulher, ele agride o homem também. E uma outra coisa que eu preciso que você entenda é que isso não é uma doença, isso é um modo de pensar equivocado e você não está doente, ou seja, você tem cura. Aliás, você não tem cura porque você não está doente, então você tem solução. A solução é o quê? É pensar de forma igualitária, é pensar de forma humana, é pensar de forma em prol de uma igualdade. Então, se você pensa em prol de uma igualdade, você é feminista. Acabou, não tem conversa. Você quer igualdade de gênero? Você quer que as mulheres elas recebam de forma certa? Você quer que a sociedade seja educada para que não haja abuso, porque abuso é feio e não porque todo mundo está falando sobre isso agora? Pá, então pense nisso, você tem solução. Se você é uma pessoa que não precisou desse meu conselho, então parabéns. Mas se você tá com o rabo entre as pernas, então vamos mudar um pouquinho isso aí? Vamos mudar? Você tem solução. É isso. Existe solução. E qual é a solução? Respeitar. Respeita, apenas respeita, caralho. É tão difícil assim.